Glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Esta é a nossa hora. Esta é a nossa hora. Este é o nosso dia. É tempo de restituição. É tempo de restituição. Esta é a nossa mensagem. Restituição. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela largata, pelo pulgão, pela oruga. Restituir-vos-ei nos dias da voz do sétimo anjo. Restituir-vos-ei pelo Espírito, pela mensagem do profeta Elias. Oh, glória! Ao Senhor, que o Senhor nos restitua tudo aquilo que é nosso e está perfeitamente dentro de sua vontade. Ninguém quer perder, mas me veio essa frase ali enquanto cantávamos: eu quero perder. Eu não sei se todos teriam coragem de dizer isso. Eu quero perder tudo aquilo que está em minha vida e não seja a perfeita vontade de Deus. Que Deus nos leve a um momento de grandes perdas, onde possamos perder tudo que adquirimos e não foi pela vontade perfeita de Deus. Quando nós perdermos tudo que não for a vontade perfeita de Deus que está em nossas vidas, uma coisa é certa: nós teremos e alcançaremos tudo que for a vontade perfeita de Deus. É atrás disso que o cristão deve andar. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 12, texto bem conhecido. Vamos a uma rápida palavra. Gênesis capítulo 12, verso 1. Que Deus nos ajude e nos dê um bom culto. Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Então vamos parar aqui um pouquinho. Volte a Gênesis 12, verso 1. Olha como que o Senhor o havia dito. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, primeiro ponto, e da tua parentela, segundo, e da casa do teu pai, terceiro. Agora no verso 4 diz assim: assim partiu Abrão. Olha para você ver. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Então já não estava mais 100% como o Senhor havia dito, porque era uma separação total. E aqui diz: e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra.
E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Amado Deus e Pai, mais uma vez o livro sagrado é lido na tua casa, Senhor, como faziam a igreja judia, os nossos irmãos, os profetas, o pergaminho, o rolo da profecia, o livro da vida do Cordeiro, ele era lido, Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós então te adoramos, te agradecemos pela leitura de tua palavra e te pedimos, fale conosco de alguma maneira, pois necessitamos muito de ouvir a tua voz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Eu ainda estou com esse pensamento em mente, a vontade perfeita de Deus. Meditando nisso, me veio ao coração, há muito Deus tem estado desejoso para nos abençoar. Há muito Deus tem estado ansioso, se podemos falar assim, para derramar as suas bênçãos. Já há muito tempo, Deus tem estado desejoso, sim, de abrir as comportas do céu e abençoar a vida dos seus filhos. Mas nós percebemos pela Bíblia, percebemos pela mensagem, percebemos através de condutas, através de posicionamentos, que mesmo Deus querendo nos abençoar, muitas vezes Ele está sendo impedido de fazê-lo. Mesmo Deus desejoso de abrir as comportas, mesmo Deus desejoso de se fazer conhecido, Ele não poderá fazer o que Ele deseja fazer. O profeta disse: enquanto não houver uma conversão. O profeta disse: conversão é dar meia volta. Enquanto não houver uma meia volta e voltarmos ao ponto de origem, o profeta disse: Deus não poderá trazer o avivamento da noiva. Não é reavivamento, é avivamento. Reavivamento é pegar o que um dia foi vivo e morreu e tornar dar vida, fazer reviver. E o profeta irmão Branham disse: a noiva ainda não teve o seu avivamento. Ou seja, as comportas do céu não têm sido ainda derramadas em sua totalidade sobre a noiva. E aí o profeta irmão Branham disse: temos tido avivamentos denominacionais, mas não o avivamento da noiva. E aí o profeta irmão Branham diz, é o que nós percebemos em muitas mensagens, que Deus está mais desejoso de fazer isso do que propriamente nós mesmos de recebermos isso. Só que é fato, é uma realidade. Deus não poderá fazer isso enquanto não houver uma conversão, ou seja, uma meia volta, e então voltarmos ao quê? A um conserto. Voltarmos ao quê? Voltarmos da vontade permissiva para a vontade perfeita de Deus. Muitas vezes, o infiel, o ímpio, ele prospera e tem bons resultados dentro da vontade permissiva. Porém, é uma realidade. O eleito, ele não terá bons resultados debaixo da vontade permissiva de Deus. E aí, então, aparece a necessidade urgente
antes do arrebatamento. O profeta disse: deve haver um derramamento para a noiva. Aí aparece a necessidade urgente de todos os cristãos que se dizem compor a noiva de Cristo entrarem em um estado de conscientização e, como diz o irmão Brana, e começar a reinventar a sua vida espiritual e começar a averiguar ponto por ponto, colocar na balança de precisão de Deus, ser extremamente sincero, identificar o que é vontade permissiva de Deus em sua vida. Porque quando você identificar o que foi ou o que tem sido vontade permissiva em sua vida e não perfeita, então isso significa que você está fazendo a conversão, que você está dando meia volta e está voltando ao ponto de origem, está fazendo meia volta e está então agora indo em busca da vontade perfeita de Deus para a sua vida. E aí o profeta irmão Brana vai e disse assim: Deus não pode, eu sei que alguns poderiam dizer, mas ele fez, porém não na vida de um grupo seleto, não na vida de um eleito, escolhido para viver neste tempo, não na vida de um eleito predestinado para arrebatamento. Talvez alguém pudesse dizer: não, Deus abençoou alguém na vontade permissiva, pois eu preferiria não receber bênçãos e estar dentro da vontade perfeita, do que ser agraciado com todas as bênçãos e estar de acordo com a vontade permissiva. O profeta irmão Brana disse assim, isso é muito sério, irmãos. O profeta disse assim: o anjo do Senhor me disse para ir à África, e eu disse a ele que eu seria fiel a ele e iria à África. E ele disse: os meus empresários, administradores, disseram que a Índia estava clamando por Deus e que ali havia 500 mil de pessoas me esperando. O profeta disse: não importa se na África havia 100 mil e na Índia 500 mil pessoas, não importa se o resultado da Índia aparentemente fosse muito mais próspero, muito mais razoável, aparentemente eu estaria fazendo muito mais coisas para o Senhor do que na África. Ele disse: mas a vontade perfeita do Senhor é que eu fosse aos nativos, às selvas africanas. E o profeta disse: mas eles simplesmente me entregaram a passagem e disseram: a tua passagem, irmão Brana, está comprada para você ir à Índia. O irmão Brana disse assim: eu não tive escolhas. O profeta disse: e então o tempo passou, eu me esqueci que o Senhor havia me dito: vá à África e depois da África você vá à Índia. Ele disse: eu primeiro fui à Índia para depois ir à África. Sabe o que o profeta irmão Brana disse? Eu quase morri em cima da plataforma. Ele disse: dores, náuseas e tonturas me sobrevinha a todo o culto. E ele dizia assim: e então quando eu fui orar no hotel, o anjo do Senhor disse: eu te disse para ir à África. E o profeta disse: mas eles haviam comprado a minha passagem, como eu iria contrariá-los? O profeta de Deus disse assim, o anjo disse: eu lhe disse para ir à África, a vontade perfeita é a África. E aí o profeta disse aqui dentro da mensagem, Hebreus capítulo 7, ele disse assim, 2 anos têm se passado em que eu entrei na vontade permissiva de Deus, ao invés de ir à África, fui à Índia. E sabe o que o profeta teve a humildade que muitos de nós não temos para dizer? O profeta teve a humildade de dizer assim, e fazem exatamente 2 anos que as minhas reuniões estão entrando em decadência espiritual. E o profeta disse: o Senhor não tem curado os enfermos como fazia antes no meu ministério. Ele disse: o Senhor todavia tem revelado algumas pequenas coisas,
mas não me tem permitido penetrar em suas profundezas, como eu sempre penetrei em suas profundezas. Ele disse: eu estou carente de um arrependimento e quebrantamento, porque eu entrei na vontade permissiva. Ele disse: e o meu ministério entrou em decadência, e o povo foi o principal prejudicado. Ora, irmãos, imagina se nós tivéssemos esta mesma humildade. Imagina se esse marido tivesse essa mesma humildade de dizer assim: ó, eu entrei na vontade permissiva e agora a minha mulher está sofrendo, e agora os meus filhos estão sofrendo. Eu entrei na vontade permissiva e agora o meu marido está sofrendo, e agora os meus filhos estão sofrendo. Eu entrei na vontade permissiva, tranquei a minha boca, não confessei o meu pecado oculto, e agora a minha amável congregação está sofrendo. Se nós tivéssemos essa humildade que o profeta irmão Branham teve, irmãos, as bênçãos de Deus estavam sendo derramadas sobre nós em uma escala extremamente maior. Por isso que o Espírito de Deus, dia após dia, tem gritado aqui: vamos ser sinceros. É melhor sermos envergonhados hoje, aqui, diante de homens, do que ser envergonhado naquele dia, diante de Deus, diante de anjos e diante de homens. É melhor ser envergonhado hoje só diante de homens, mas não ser envergonhado no final diante de anjos, Deus e os homens. Saindo, fazendo uma conversão, saindo da vontade permissiva e voltando para a vontade perfeita. E o profeta irmão Branham vai e disse assim, isso é muito importante: Satanás tenta cauterizar aquele filho que vai pela permissiva para fazê-lo pensar que ele está sendo abençoado. Mas o profeta irmão Branham disse: o diabo faz pensar que está sendo abençoado, quando de fato não está sendo abençoado. E aí o profeta disse: muitas coisas que nós chamamos de bênção para a nossa vida, na verdade não são bênçãos. E muitas coisas que Deus chama de bênçãos para as nossas vidas, nós não consideramos como bênção. E o profeta irmão Branham diz assim, ó: porém isto, escreve isso na tábua do teu coração, isto vai dar em algum lugar. O profeta irmão Branham disse no parágrafo 29, Hebreus 7, o profeta disse: um dia, você que anda pela vontade permissiva, ele disse, simplesmente tão certo quanto você toma a estrada errada, isso vai te alcançar em algum lugar. Não pense que as nossas trapaças não vão nos alcançar. Se as trapaças de Jacó alcançaram a Jacó, as nossas trapaças não nos alcançariam? Se as mentiras de Abraão estava com o hábito de mentir, se as mentiras de Abraão alcançaram Abraão, as nossas mentiras não vão nos alcançar? Irmãos, eu tenho sentido Deus afunilando as coisas, eu tenho sentido Deus apertando as coisas, e tenho percebido que Deus quer nos levar a um verdadeiro aquebrantamento. Deus está desejoso de nos levar a um verdadeiro arrependimento. Deus está querendo o crente com os olhos inchados. Deus está querendo o crente que muitas vezes ficarão envergonhados diante dos homens, mas não terão do que se envergonhar diante de Deus. Deus está desejoso disso. Por quê? Porque Ele é mau? Porque Ele tem prazer de nos expor? Porque Ele quer nos humilhar? Não, simplesmente porque Ele há muito tempo quer nos abençoar. Você tem que entender isso. Eu preciso entender isso. Deus quer nos abençoar, irmãos. Não é à toa que a Bíblia diz: eu estou à porta. Eu estou à porta, eu estou batendo todo dia, eu estou falando todo dia, eu estou tentando abençoar, me derramar todos os dias. Mas parece que nós não entendemos. Deus, nós deveríamos ser o principal interessados, mas parece que muitas vezes nós não entendemos que Deus está nos dando oportunidades
para sermos beneficiados, para sermos agraciados. E aí muitos insistem na vontade permissiva. Está vendo que o negócio está forçado? Está vendo que está arrastado? Está vendo que a coisa está errada? Está vendo que não começou bem e que pode também não terminar bem? Está vendo? Mas insiste num negócio, insiste numa questão, insiste numa maneira de viver, insiste numa maneira de vir na igreja, insiste num comportamento tradicional que não lhe deixa quebrantar, abrir-se, se derramar diante de Deus. E o profeta disse: isso vai dar em algum lugar. Está falando mal dos outros? Isso vai te alcançar. Está com reservas no coração? Isso vai te alcançar. Está censurando demais? Está vivendo como uma penina? Isso vai alcançar é você mesmo. Você tem que saber que cada atitude que parte de você e cada palavra que sai da sua boca, isso são coisas tuas. E as tuas coisas vão te alcançar. As tuas coisas que saíram de ti vão ter que bater nessa porta novamente. E aí o profeta disse: isto vai te alcançar um dia. Você pode pensar que você vai se dar bem na permissiva? Não vai mesmo. Se você for um eleito, você não se dá bem na permissiva. E glória a Deus. Nós deveríamos ser mais sinceros para dizer assim com Deus: Deus, eu quero te dar total autonomia na minha vida. Eu quero te dar uma liberdade tão grande, Senhor, que todas as vezes que eu for fazer algo na permissiva, me permita quebrar a minha cara. Permita dar errado, permita-me ser ferido, permita-me ser envergonhado quando for a vontade permissiva. Mas me livra de alguma maneira de entrar, de cair pela permissiva. Isso é dar liberdade para Deus. Isso é confiar em Deus. E o profeta veio e disse: você pode pensar que você vai se dar bem, você pode pensar que você está progredindo. Aí o profeta vai e disse assim, ó: mas não está. Mas se você pensa que está, eu te pergunto: o que te faz pensar que você está progredindo e se dando bem dentro da vontade perfeita de Deus? Quando lá no fundo você sabe que está errado, quando lá no fundo aquele soldadinho está aí, você não quer parar para pensar a respeito? Quando lá no fundo aquele soldadinho, o Espírito de Deus, está lá querendo te chamar a uma reflexão, e você vai adiando aquela conferência, e você vai adiando aquela reunião com Deus, aonde Deus e não o homem iria te conscientizar sobre o que é vontade perfeita e o que é vontade permissiva. Você pode pensar que você vai se dar bem, você pode pensar que está progredindo, mas não está. Aí ele vai dizer assim, ó: pode parecer que tudo está indo encoberto, olha aí, mas não está. Deus sabe tudo. Ele sabe se você realmente é sincero na sua confissão ou não. Ele sabe se você diz que realmente crer nele e é salvo e o aceitou, se você está realmente morto para as coisas do mundo e vivo para Cristo. Ele sabe se você está realmente morto para o mundo ou se você está apenas personificando o cristianismo. Ele sabe. E aí muitas vezes você tem poderíamos citar aqui vários e vários exemplos de cristãos na Bíblia que entraram na vontade permissiva. E eu sei que às vezes o diabo é tão astuto, é tão inteligente, que ele logo pegaria a Bíblia, abriria ela para você aí, na sua mente, no livro de Jonas, capítulo 1, e diria assim: não, Jonas era para ir a Nínive, e ele foi para Tarsis, ele foi na vontade permissiva para Tarsis, a perfeita era em Nínive, e Jonas no final da história, ele ainda se deu bem,
profeta vem e diz na mensagem: eis que está aqui quem é mais que Salomão. Quem te disse que Jonas estava na vontade permissiva? O profeta disse assim: quem te disse que Jonas estava errado? O profeta disse: ele era um profeta, e ele estava perfeitamente na vontade de Deus. Mesmo indo a Tarsis, quando Deus disse para ir a Nínive, o profeta disse: indo a Tarsis, ele estava na perfeita vontade de Deus, só que não estava consciente. Ele pensava que estava na permissiva, ele pensava que estava fugindo de Deus, mas na verdade, ele estava sendo impulsionado por Deus para fazer aquilo. E o profeta disse, tanto que Jesus, ele disse, assim como o profeta Jonas, quando foi para Tarsis e foi lançado no mar e ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, ele disse assim: o filho do homem também vai ter que tomar aquela experiência de Jonas como sinal, para vocês verem que no 3º dia, como Jonas saiu do ventre da baleia, Jonas saiu do ventre do grande peixe, o filho do homem também vai sair do ventre da terra. E o profeta disse assim: Jonas estava perfeitamente na vontade perfeita de Deus. Mas o crente, o eleito irmão, quando ele entra na permissiva, ele sofre. E nós temos uma ligação muito forte com Abraão, em todos os aspectos. Quanto à fé, nós somos o quê? Filhos de Abraão. E aí você vai e olha para Abraão, a primeira vez que Deus olha para Abraão, e convida Abraão para um negócio, Abraão, ele em parte cumpriu a palavra, porque Deus disse a Abraão: sai da tua parentela, sai de Ur dos Caldeus, sai de tua terra, vem sozinho, não traz ninguém, não traz Ló, não traz pai, não traz ninguém. Foi o que Deus disse: sai da tua parentela, sai da tua terra e da tua parentela. Ora, irmãos, você olha que Abraão até saiu. A Bíblia diz assim, ó, ele fez como havia dito o Senhor. Ele saiu da sua terra, mas não saiu de sua parentela. Por que não saiu? Porque a sua parentela ele levou consigo. Ele levou o filho do seu irmão, sobrinho Ló. Ele levou o seu pai. Ele levou tudo aquilo que ele tinha adquirido lá. Tudo aquilo ele levou consigo. E ele começou a sair numa caminhada até feliz, porque Deus mandou e ele foi. Mas ele não havia, como que eu digo, ele não estava precavido acerca de os problemas que surgiriam ao longo da caminhada. Ele não tinha noção de que não cumprir 100% a palavra de Deus te acarreta alguns sérios problemas. E aí quando você pega Gênesis 12, Gênesis 13, daqui a pouquinho você vai encontrar em Gênesis capítulo 13, o fruto de andar na permissiva. Era vontade perfeita Abraão sair de Ur dos Caldeus, mas não era vontade perfeita que Abraão levasse Ló e levasse o seu pai. Não adianta dizer que era vontade perfeita Abraão levar Ló, porque não era. Por que eu digo isso? Porque Ló, observe o resultado muitas vezes fala mais alto. Observe a natureza dele, observe a genealogia dele, observe a igreja que saiu dele, observe a doutrina que saiu dele. Observe, de Ló saiu o incesto, daquele incesto saiu os moabitas. Os moabitas habitaram no caminho de Israel, quando Israel tinha que ir para Canaã. E daqui a pouco os moabitas tiveram um rei, Balaque, um covarde. Daqui a pouco Balaque comprou um profeta, doutrina de Balaão, profeta Balaão. Daqui a pouco Balaão estava imitando a doutrina de Israel: 7 eras, 7 selos, 7 virtudes, 7 trovões, 7 cordeiros, 7 novilhos, sangue espargido no altar. Era um profeta fundamentalmente certo, porém não foi gerado dentro da vontade perfeita de Deus. E olha os problemas, olha os danos que foram causados durante a caminhada. Daqui a pouco o mesmo profeta que tinha a mesma fé fundamental de Moisés, cria no mesmo Deus de Moisés, daqui a pouco ele está querendo amaldiçoar a Israel.
um homem andando na vontade permissiva. E daqui a pouco, aquele sobrinho Ló vai intrigando tanto com Abraão durante a caminhada. Daqui a pouco, o ministério de Ló prospera, o ministério de Abraão prospera, e a contenda entre os dois grupos, os dois companheirismos começam a surgir. E Abraão então tem que passar por aquela dor, a dor da divisão, a dor da separação, porque em algum lugar ele entrou na vontade permissiva. É sempre assim. Em um divórcio, alguém entrou na vontade permissiva. Em um pecado, alguém entrou na vontade permissiva. Em uma divisão, alguém entrou na vontade permissiva. Alguém saiu do seu lugar. Alguém deixou de cumprir a palavra que Deus designou para ele cumprir. E aí você encontra agora Abraão desesperado, procurando recursos. Vamos conciliar estes ministros, vamos pregar uma unidade, vamos pregar o amor divino, vamos falar que é tempo disso, tempo daquilo, para conciliar o nosso companheirismo. Mas aí Abraão vê que todos os esforços eram em vão, e que a única maneira de consertar a coisa, sabe qual era? Fazer o que o profeta disse para nós nessa noite: conversão. Dar meia volta para sair da permissiva e voltar ao ponto de origem para entrar novamente na perfeita e começar tudo novamente. E foi o que Abraão fez. Abraão disse: bem, eu não deveria ter saído com Ló, mas não fui sensato, não ouvi 100% a voz do Senhor, mas nunca é tarde para consertar. O cair é do homem, o errar é do homem. Mesmo eu, Abraão, pai da fé, caí e errei, entrei na permissiva. Como o irmão Branham também caiu e errou, entrou na permissiva. Mas teve aquele fator, irmãos, que move o céu: humildade para reconhecer erros. Humildade para reconhecer que os negócios, que a vida, que o casamento, ou que a maneira de adorar, ou que a maneira relaxada de servir a Deus está completamente na permissiva. Deus está deixando, está dando corda, mas não é assim que Deus quer. Não tem uma pessoa aqui nessa noite que não está consciente que Deus não te quer assim, do jeitinho que você está olhando para mim aí. Deus te quer muito melhor. Deus te quer muito mais rendido, Deus te quer muito mais entregue, muito mais consagrado, muito mais crente, dando muito mais testemunho de noiva, de eleito. E Abraão senta e disse assim: Ló, eu comecei errado lá atrás, entrei na permissiva, eu errei, não devia ter te trazido junto comigo. E ele disse assim: eu errei porque eu não deveria ter aliança nem com o meu pai, se ele não estiver na vontade perfeita de Deus. Eu errei, trouxe papai e trouxe você, por causa do carinho que eu tenho com o irmão do meu pai, e porque você era um moço de futuro, de potencial, e estava prosperando, e a nossa visão é prosperar. E daqui a pouco, o que aconteceu? Ele disse: porém, chegou o momento crucial. Se você for para a direita, eu vou para a escolha. Não importo de fazer escolha que aparentemente eu vou perder. Eu resolvi confiar em Deus. E sei que Deus me levará unicamente à vontade perfeita. E Abraão subiu e disse: lá está Sodoma e Gomorra, aqui estão os carvalhais de Manre, aqui estão as terras secas, lá está a luxuosa Sodoma, lá estão os neons, lá está o brilho, lá está o ouro. Ló, aonde você quiser ir, você pode ir, porque eu vou ir para o oposto, ainda que eu tenha que perder, mas eu vou crer que tudo que eu perder, eu perdi a vontade permissiva e ganhei a vontade perfeita. E o profeta diz que Ló decidiu-se para a luxúria de Sodoma, e Abraão desceu aos carvalhais de Manre. E quando ele desceu aos carvalhais de Manre, Deus, mais uma vez, apareceu para ele. Na vontade perfeita, Deus aparece para nós. Na vontade perfeita, Deus começa a falar conosco. E quando Deus apareceu para ele, Deus disse assim: Abraão, olha para todo o norte. Abraão, aonde os teus olhos conseguem alcançar? Aí Deus disse para ele assim: ó, você acabou de entrar na vontade perfeita, tudo isso é teu.
sem precisar de guerra e nenhum esforço, porque você agora está andando dentro da minha vontade perfeita. Irmãos, uma igreja que anda dentro da vontade perfeita de Deus. O profeta disse assim: Deus forçou a Abraão tomar uma decisão. Ele tinha que ser chamado, sabe de quê? Abrão, até que entrasse na vontade perfeita, porque Abrão é pai exaltado, mas Abraão é pai de multidões. Enquanto ele estava na permissiva, é exaltado, é ele mesmo, é Abrão. Mas quando Abraão entrou na vontade perfeita, Ló saiu de cena, seu pai morreu, agora ficou só ele com o que diz Elohim a ele. Sabe o que aconteceu? Agora ele passou a chamar Abraão. Deus veio e disse assim: agora eu posso mudar a sua vida, agora eu posso mudar o seu nome, agora eu posso mudar o seu corpo, agora eu posso te prometer uma semente real, agora eu posso te dar Isaac, agora eu tenho liberdade para descer do céu e subir para o céu a hora que eu quiser, para caminhar contigo, porque agora tu estás andando dentro da vontade perfeita de Deus. E Deus pôde agora mudar o nome de Abrão para Abraão, porque ele saiu, ele converteu, ele saiu da permissiva e voltou para a perfeita. Tem muita coisa que Deus quer mudar em nossas vidas, mas Deus está assim, ó, vai igreja, Deus está assim, vai meu filho, sai da permissiva, faz a volta, volte ao ponto de origem, entra na vontade perfeita. Sai porque quero mudar o seu nome, sai porque quero mudar suas finanças, sai porque quero tirar estes maus hábitos da sua vida, sai porque quero te batizar com o Espírito Santo, sai, eu quero te levar a encontrar Elohim. Oh meu Deus do céu, e o profeta vem e disse assim: e às vezes Deus nos faz entrar em situações que somos forçados a tomar uma decisão. Não toma hoje, não toma amanhã. O profeta disse: isso vai te alcançar e você será forçado a tomar uma decisão entre a permissiva e a perfeita. Permaneço na permissiva ou converto-me, dou meia volta e volto ao ponto de origem, aonde está a vontade perfeita de Deus. O profeta disse: somos forçados a fazer uma decisão, e às vezes quando nós somos forçados a dizer sim ou não, isso vem para todos nós. Abraão teve este tempo para decidir, foi forçado a tomar uma decisão. Agora você vai ser forçado a mesma coisa. E quem tem a humildade de dizer assim: Deus, se eu estou na permissiva em algum ponto, eu te dou a liberdade de me forçar, Senhor. Eu te dou a liberdade de me colocar em uma situação, Pai, aonde eu tenha que voltar à perfeita, Senhor. Talvez eu estou na situação do parágrafo 29 da mensagem Hebreus 7. Talvez Satanás tenha me enganado e me feito pensar que porque aparentemente as coisas estão dando certo, eu estou na vontade perfeita. O profeta disse: ele tratará de te fazer pensar que você vai bem. O profeta disse: mas não irá. Em algum lugar isto vai te alcançar. E aí nós temos que ter a humildade de dizer: Deus, se eu tenho que perder, me dá força para perder, mas eu quero estar na vontade perfeita do Senhor. Jesus disse: se o teu olho te escandaliza, você tem que perdê-lo, então perda o seu olho, mas não perda o reino de Deus. Se tem que perder a mão, perder a perna, perder dinheiro, perder carro, perder casa, perder prestígio, perder qualquer coisa, Deus, se é preciso perder para entrar na perfeita, então eu perco, Senhor. Então que eu perca. Quem sou eu para indagar o soberano? Se eu tenho que ser ferido, então me fira, Senhor. Se eu tenho que ser corrigido, então me corrija, Senhor. Eu quero estar na vontade perfeita do Senhor. Eu quero estar livre do pecado, livre do mundo, livre de qualquer coisa nessa terra. Oh Deus, você será forçado a mesma coisa.
Eu creio, agora olha aqui para você ver, tomara que esse seja você. Eu escrevi aqui, ó, eu estou confiando que vai ser isto mesmo, que você colocará tudo nas mãos de Deus. Eu estou torcendo que esse seja você nessa noite. Olha o que o profeta disse, eu creio, eu estou confiando que você vai colocar isso nas mãos de Deus. Olha o que o profeta está dizendo, eu creio, eu estou confiando que você vai colocar isso nas mãos de Deus. Mas colocar é descansar. Pode desabar o mundo à sua volta, você descansei em Deus. Pode viver, você diz, descansei em Deus. Pode morrer, você diz, descansei em Deus. Na minha vida vai acontecer somente a vontade perfeita de Deus. Oh, glória! Somente a vontade perfeita. Eu creio, eu estou confiando que você vai colocar isso nas mãos de Deus. Estou confiando que você não vai preocupar mais com o marido que está assim, mulher que está assado, filho que está assim, irmão que está assado, que está assim, que está acolá, que está ali, que está aqui. Eu estou confiando que você não vai mais se exasperar por causa dessas coisas, mas que você vai falar assim, ó, estou livre, descansei, soltei. O que eu escravizava eu soltei, o que eu aprisionava eu soltei, o que me estressava eu soltei, o que tirava minhas noites de sono eu soltei, o que me impedia de crescer eu soltei, o que eu tinha que lutar, brigar muito por aquilo eu soltei. Eu confiei no Senhor, eu entreguei tudo à vontade perfeita do Senhor. O profeta disse assim, faça a sua decisão agora, que isso vai ser a sabedoria de Deus que vai confiar, não no seu próprio pensamento. Se você fizer isso, você nunca errará. Pronto, acabou. Se você fizer isso, você crê num profeta? Você crê que a palavra de um profeta é a boca de Deus falando? Você quer pôr a sua vida na palavra? Você quer colocar sua confiança na palavra? Você quer a partir de agora não andar mais desconfiado, não andar mais preocupado? Você quer viver uma vida diferente? Eu quero, eu desejo, eu estou clamando. E aí então o profeta vem e disse assim, se você fizer isso, você nunca errará. Você acha que Deus, Ele é irresponsável? Não é, irmãos. Você acha que Deus é cruel? Não é. Você acha que Deus não sabe o que você precisa e o que você não precisa? Você acha que Deus não sabe o que está faltando na sua vida e o que está passando? Claro que sabe. Você acha que nós temos um pai que não nos ama? Não temos um pai que não nos ama. Nós podemos dizer, Deus, o que eu tiver de perder, eu quero perder, Senhor. Mas o que eu tiver de ganhar, o profeta disse, lutarei cada centímetro por aquilo que eu tiver de ganhar. Aquilo que Deus me deu, o profeta disse, não importa quantos demônios estejam ocupando o espaço que Deus me deu. O profeta disse, lutarei cada centímetro, cada polegada para conquistar a vontade perfeita de Deus. Oh, aleluias, louvado seja Deus. Isso é tão profundo. Eu fiquei meditando na igreja, fiquei meditando em Abraão, fiquei meditando em Sara. Observe, Sara, a igreja, Sara, ela deu uma olhadinha, ela viu que os anos passavam, ela viu que o resultado não vinha. Sara logo entrou na vontade permissiva. A promessa era, Sara, você terá um filho com Abraão, vocês dois, é Abraão e Sara. Mas quando Sara viu que a coisa estava quase que impossível, aí veio a interpretação. Me entenda aqui, a fita, há 25 anos atrás, quando Abraão tinha 85 anos e Sara tinha 75, a fita disse assim, Abraão, ao tempo determinado eu te visitarei, e tu terás um filho com Sara. Aquilo era vontade perfeita, era o que Elohim havia dito através da fita. A vontade perfeita é você e Sara.
não importa o quanto o quadro seja adverso, não importa o quanto pareça mais trabalhoso, não importa se as pessoas vão zombar de ti, a fita disse: tu terás um filho com Sara. Fique com o que a fita diz. Porém, o tempo passou. E aí, Sara deixou o que diz a fita, e então Sara agora interpretou. Ele disse: bem, está realmente na fita. A fita diz assim, só que o tempo tem passado e eu acredito que ele não vai se importar se eu te der H. Acabou de sair da vontade perfeita e entrou na vontade permissiva quando deixou o que a fita diz. Acabou de sair da vontade perfeita quando deixou de ouvir o que Elohim diz e ouviu a sua interpretação, e ouviu o seu próprio ismo, e ouviu as suas próprias razões. E aí, quando ela deixou o que a fita diz e ficou com o que a razão e a interpretação diz, observe quantos problemas. Primeira coisa, surgiu uma doutrina chamada Ismael. Ismael foi uma doutrina. Surgiu uma geração, uma semente chamada Ismael, os flecheiros, os salteadores do deserto. Daqui a pouco surge a briga entre H e Sara, as duas igrejas. Daqui a pouco surge a briga entre Ismael e Isaac, as duas sementes. Daqui a pouco surge o choque entre Jesus e Judas. Daqui a pouco está aqui agora a noiva e Lúcifer encarnado em humanos e em igrejas, lançando flechas sobre ela. Porque alguém entrou na vontade permissiva de Deus. Mas, irmãos, como Deus é gracioso. O profeta disse: um apóstata é um caído e um apóstata não é um perdido. Como Deus é gracioso. Entrar na permissiva é apostatar-se, mas mesmo assim Deus desce, Deus visita Abraão. Deus disse: você errou, rapaz, você pecou, rapaz, mas se atentamente se humilhar, se você reconhecer, se você continuar crendo, se você suportar as minhas correções, se você suportar o que eu estou propondo para você viver, moço, mesmo assim, depois do teu erro, eu ainda tenho a capacidade de descer e transformar você e transformar Sara. Eu ainda tenho a capacidade de fazer vocês darem meia volta e voltar ao ponto de origem. És tu, Abraão e Sara. Você agora abandonou H, abandonei. Abandonou a permissiva, abandonei. Então agora volta e deita com Sara. Volta e deita agora com a vontade perfeita. Porque se você voltar à vontade perfeita, então a vitória chega. E aí o profeta disse: há muito Deus quer nos abençoar, mas não tem podido nos abençoar, porque nós andamos muitas vezes pela vontade permissiva. Mas nós deveríamos orar nessa noite e dizer: Deus, que festa Abraão fez quando conseguiu sair da permissiva e entrar na perfeita. Que festa o irmão Branham fez. Ele corria em volta de uma árvore. O irmão Pierre Green disse assim: eu nunca vi o irmão Branham falando línguas estranhas em cima do púlpito. Eu nunca ouvi fazendo isso. Ele sempre foi um homem centrado na palavra. Mas ele disse assim: porém, quando eu estava na mata com ele, eu sabia que aquele homem havia tido vitória com Deus. Ele disse: porque como um menino, ele corria em alta rotação em volta da árvore, cantando cânticos e falando em outras línguas estranhas. Ele dizia: eu sabia que ele havia se encontrado com Deus. Eu sabia que ele estava na vontade perfeita de Deus. Eu sabia que ele era, Malaquias 4, reconheceu o seu chamado e o seu ofício. E agora aqui estamos nós. Será que nós estamos reconhecendo a vontade de Deus perfeita para as nossas vidas? A vontade perfeita de Deus para as nossas vidas é exatamente o que nós lemos aqui nessa manhã. O profeta dizendo: Deus se encarnou no Éden para Eva.
Deus se encarnou em Cristo para a Eva espiritual, a igreja hebreia, nos dias de Cristo na terra. E ele disse: Deus se encarnou nesses dias para a noiva. E a profeta vem e disse: agora Deus está encarnado nesta noiva. E o profeta disse: isto é a vontade perfeita de Deus. Se fazer um com a igreja, se fazer um conosco. E quando conseguirmos nos fazer um de fato, não em discurso, em experiência com Deus, aí sim nós vamos viver uma grande festa espiritual. Aí sim eu vou ver as comportas do céu se abrir. Estava aqui olhando as pessoas cantarem e eu pensei: meu Deus, aonde estão as pessoas com lágrimas nos olhos? Meu Deus, aonde está aquele povo que cantava chorando? Meu Deus, aonde está o povo que vinha na igreja e parecia que eles não estavam dentro da igreja, parecia que eles estavam no céu, na presença de Deus? Tem alguma coisa para ser acertada, tem alguma coisa para ser tirada da frente, para deixar Deus, como diz Estevão: veja o céu aberto como um corredor e os anjos descendo e subindo. Será que nós poderíamos ver nesta noite os céus abertos como um corredor e os anjos descendo e os anjos subindo? Tem que estar na vontade perfeita de Deus para ter esse tipo de experiência. E eu gostaria que você agora inclinasse a sua cabeça e fizesse algo racional. Feche os seus olhos. O que você poderia fazer? Contribuir. O que você poderia fazer para sair da permissiva e entrar na perfeita? Você conseguiria raciocinar, refletir? Você conseguiria entrar agora em Deus e dizer: Senhor, eu quero te dar liberdade nesse culto, nessa noite, para vir e remover a vontade permissiva, Senhor. Quando eu chegar lá em casa, Pai, eu não quero mais ver a vontade permissiva. Quando eu sair amanhã para o meu trabalho, eu não quero mais encontrar a vontade permissiva. Na igreja, eu não quero mais encontrar a vontade permissiva. Deus, clareia as coisas para mim. Eu quero andar na vontade perfeita, porque na perfeita não tem erro. Na perfeita, Senhor, quando há sofrimento, há uma garantia que o Senhor passa conosco por essa fornalha ardente. O que você tem para falar com Deus e encerrar o seu domingo abençoado? Isso é tão sério que deveria ter maridos no altar chorando, deveria ter mães se escabelando no altar, deveria ter jovens em lágrimas nessa hora. Há muito Deus tem desejado nos abençoar, mas estes dias Deus está nos marretando, Deus está nos espremendo, Deus quer nos colocar em posição para ser abençoados. Sai, Abraão, de Ur dos Caldeus. Sai, filhos de Abraão, de Laodiceia, Ur dos Caldeus. Mas não sai carregando Ló, não sai carregando costumes do mundo, não sai carregando pecado. Decida-se por Deus nessa noite. Você tem que decidir. Ah, que vida ruim. Ai, que vida rasa. Ai, que vida mesquinha. Sai dessa monotonia evangélica sua. Sai desse marasmo espiritual. Sai dessa náusea espiritual. Onde estão os crentes com lágrima nos olhos? Deus disse a Abraão, e Deus está dizendo a ti: te abençoarei grandissimamente,
mas anda na minha presença, anda na vontade perfeita. Te abençoarei grandissimamente, mais do que os grãos de areia na praia, mais do que as estrelas do céu. Te abençoarei grandissimamente, mas custa andar na minha presença. Deus está destruindo um templo, Deus está destruindo um vaso para poder te ajudar. Deus está desgastando um vaso para poder te ajudar a andar na vontade perfeita. Louvado seja Deus. Eu acredito que Deus te disse para fazer algo nessa noite. Talvez o que Ele disse para um, Ele não disse para outro, mas Deus te pediu para fazer algo nesta noite. E o profeta disse: se Deus te disser para fazer algo, Ele nunca o abençoará até que você o faça. Até que você o faça. Quantas vezes Deus te pediu, vá àquela irmã, dê um abraço nela, peça perdão para ela, acerte com ela, e você não foi. Quantas e quantas vezes Deus te pediu para confessar os seus pecados, para acertar a sua vida, e você não fez. O profeta disse: Ele nunca te abençoará até que você faça o que Ele tem te pedido para fazer. Satanás encarregará de te fazer viver a falsa sensação de que você está sendo abençoado, mas o profeta disse: Deus não te abençoará até que você faça o que Ele te pediu para fazer. Vamos nos colocar de pé. Leve esta palavra, guarde em seu coração. O profeta disse: minhas reuniões têm fracassado lentamente desde aquela época que deixei de andar na perfeita e entrei na permissiva e fui à Índia. Analise a sua vida espiritual e observe se ela não tem se atrofiado lentamente. Se ela tem se atrofiado lentamente, em algum lugar você entrou na permissiva. Mas Deus nessa noite está te convidando a dar meia volta e encontrar-se com a vontade permissiva. Deus falar mais claro do que isso é quase impossível. Ele falou e agora só precisa de você tomar uma atitude, assumir um posicionamento. Deus te abençoe, vá em paz, cumprimente o seu irmão. Lembre-se, quarta-feira toda a igreja, ninguém falte, irmãos. Provavelmente o pastor José Grande estará conosco. Vá em paz, vá abençoado. Deus te abençoe. Irmão Lacerda, irmão Samuel Lacerda estará ausente a partir do próximo final de semana por 2 semanas, por motivos de viagem.